Olá, bom dia! Começamos com você mais um programa Palavra Viva, aqui pela TV Candidez, também pelo nosso canal no YouTube, Missão Maria de Nazaré. Lá no YouTube, gosto sempre de lembrar você que você acompanha não só o Palavra Viva de hoje, mas todos os outros Palavras Vivas que já foram ao ar aqui na TV. E acompanha não só agora, como também depois. Vamos supor que você assistiu algum Palavra Viva, que você achou que aquilo que foi falado, que aquilo que foi partilhado ali, serviu muito para você e talvez serviria também para alguém que você conhece, alguém da sua família. Queria que o meu marido assistisse isso, queria que o meu filho visse aquilo, queria que a minha esposa estivesse sabendo disso. Você pode ir lá no YouTube, procurar Missão Maria de Nazaré. Lembra mais ou menos o dia ou quem é que fez aquele programa, se foi eu, se foi o Matheus ou a Sabrina. Você vai lá, acessa o canal, acha o programa e encaminha para a pessoa. Ela assiste no celular, no computador, né? Ela vai ver no YouTube, ele está ali disponível. Por quê? Porque a gente sabe que a palavra de Deus é um tesouro que precisa ser bem guardado. Por isso a gente guarda todos os programas e esse tesouro é sempre novo. Mas é um programa de não sei quantos dias atrás. Mas a palavra de Deus é sempre nova e ela sempre traz a novidade para aquele momento, para aquela hora. Mesmo que seja algo que não seja do dia ou da semana ou nem mesmo do mês. Mas a gente sabe que quando a palavra é anunciada, pregada, partilhada, ela é capaz de fazer nova todas as coisas. E ela traz um novo, sempre traz um novo. Hoje nós estamos iniciando a primeira semana litúrgica do mês de outubro, o mês acabou na quinta-feira passada, desde sexta-feira nós estamos aí no último trimestre do mês, mas iniciando esse mês de outubro. O mês de outubro ele tem um significado muito bonito para nós, porque é o mês onde a gente celebra a vida. Nós temos a Semana Nacional da Vida, da Defesa da Vida, e a igreja, o cristianismo é a fé que crê na vida e que defende a vida da concepção até a morte natural. Nós defendemos a vida da concepção até a morte natural. Infelizmente, hoje no mundo há uma busca de uma cultura de morte. Foi criada uma cultura onde a vida já ficou um pouco relativizada, onde relativizam a vida no ventre materno, onde já não tratam a vida ali desde a concepção como vida verdadeira. Então, acabando de tratar a vida humana como algo que não tem tanta importância. Mas nós defendemos a vida. A vida humana é a vida mais importante dentre todas. Claro, defendemos a natureza, defendemos a vida, de toda a criação, mas toda a criação de Deus, todo o universo criado por Deus, é feito por amor ao ser humano, que é o único que é a imagem e semelhança de Deus. A natureza, os bichos, as árvores são importantes, devem ser cuidados, preservados. Mas só o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. E Chesterton dizia, e isso que deve chamar a nossa atenção nos tempos atuais. Chesterton dizia, aonde se adora animais, estão maltratando os homens. Hoje a gente vê uma busca muito grande de defender os bichos, e eu não estou falando contra isso, mas a gente vê leis muito mais severas contra alguém que mata um ovo de tartaruga. A gente vê leis muito mais severas contra qualquer violência que se faz com um animal. E eu não estou dizendo que não tenha que ter, precisamos sim defender os animais. Mas a gente vê essas mesmas pessoas que querem punir aqueles que maltratam os bichos, são as pessoas que fazem de tudo para legalizar o aborto, que fazem de tudo para matar um ser humano dentro da barriga da mãe. E o mais triste, um ser humano que não pode se defender, não pode dizer nada, simplesmente porque a gente não quer ele. Por quê? Por que a gente às vezes aceita, e às vezes assim, mas eu não penso assim, mas quantas das vezes a gente também não diz nada, somos omissos na defender a vida humana. Nós defendemos a vida desde a concepção, cremos na vida desde a concepção. Ali já tem uma pessoa em potência para se tornar um homem, uma mulher, para se tornar um ser humano completo. Ali já tem uma pessoa, ali já tem, na concepção. É tão bonito
No momento que o espermatozoide se une com o óvulo, na concepção ali, naquele momento primeiro, naquela união, naquela primeira célula que é formada entre o espermatozoide e o óvulo, ali já tem todo o DNA do novo ser humano. Ali já tem todas as definições da cor do cabelo, porque está tudo pronto, o DNA está pronto. Naquela união daquela primeira célula, naqueles primeiros minutos da concepção, coisas de poucos minutos da concepção já está todos os cromossomos. Inclusive já sabe se vai ser do sexo masculino ou feminino. Se o cabelo vai ser branco, preto, verde, amarelo. Brincadeira, né? Mas já dá para saber se o cabelo vai ser liso, se vai ser ondulado, se vai ser crespo. Tudo já está pronto ali. Ou seja, se está tudo pronto ali, se já tem todo o DNA pronto, o que muda dali para frente? O desenvolvimento. O que aquele primeiro célula, aquela primeira vidinha ali, aquela coisa que é microscópica, o que ela precisa para se desenvolver? Primeiro, ela não precisa de mais nada genético do pai e da mãe. Ela não precisa de mais nada que venha exteriormente. Ela precisa, se não acontecer tal coisa ou tal coisa, ela não. Ela precisa de duas coisas somente. O óvulo fecundado, o ser, a pessoa, a partir da fecundação, que nasce aquela pessoa, que surge um novo homem, uma nova mulher, precisa só de duas coisas. De um lugar seguro e de alimento. Então ele sai, lá da trompa da mãe, vai para o útero, gruda na parede do útero, que a gente chama de nidação. Ele gruda ali para quê? Para estar seguro e receber alimento. A única coisa que a mãe tem que dar para aquela criança que está ali se desenvolvendo é uma barriga para ela estar segura, protegida e alimento, que ela vai receber através do sangue da mãe só. E aí eu pergunto para você, quando ela nascer depois de 9 meses, para ela se desenvolver, nasce um bebezinho lá de 3 quilinhos, para se desenvolver, para se tornar um adolescente, um jovem, um homem adulto, uma mulher adulta, o que precisa? Seguro logo quando nasce. O bebê quando nasce, leva para casa, e o que ele precisa? De estar seguro, ou seja, ser aquecido, ser protegido, não deixar ele cair, não deixar ele em lugar que possa correr algum risco, ou seja, estar em segurança e se alimentar. Ou seja, tem também o higiene que tem que ser feito, naquela criança, o banho, que na barriga não precisava. Mas ainda não mudou muita coisa. Tem que estar seguro e comer e alimentar. O óvulo fecundado, a pessoa humana, a partir da fecundação, ela só precisa de um lugar seguro e de alimento. Esse lugar seguro é o útero, é o ventre da mãe. E o alimento é o que a mãe come, que vai receber pelo sangue. Vocês estão entendendo assim o quanto é importante a gente pensar um pouco que aquele lugar, que é o lugar seguro, que é o útero, muitas pessoas querem transformar num lugar inseguro. Querem transformar um lugar onde se gera a vida num cemitério, onde se faz a morte, num lugar onde se faz uma chacina. O aborto é o pior dos crimes, porque você comete um crime contra alguém que não tem sequer o direito de dizer que está doendo, que não tem sequer o direito de dizer, ai, não faz isso. Que seja de gritar. Ele não tem nem o direito disso. Ele mexe sim. Se você pesquisar vídeos sobre o aborto, você vai ver que o feto corre. O feto corre daquelas coisas que vão colocando ali dentro para matá-lo. Mas a gente não pode ouvir a voz dele. É um grito silencioso de alguém que deveria estar num lugar seguro para se desenvolver e querem transformar esse lugar num cemitério. Essa é uma grande tristeza. O mês de outubro é o mês da vida, o mês de defendemos a vida. Temos a Semana Nacional da Vida, temos o Dia do Nascituro. Precisamos defender a vida, desde a concepção até a morte natural. Essa é a defesa da vida verdadeira. Essa é a vida que precisa ser defendida, que precisa ser gritada, que precisa dizer o óbvio para as pessoas. É a vida mais importante, a vida humana.
É a única que é a imagem e semelhança de Deus. Precisamos gritar isso, porque é o óbvio para as pessoas entenderem. E falar disso. Falar dessas coisas simples, concretas e reais. De que desde a concepção existe uma pessoa humana que está ali, querendo viver e que quer ter a chance de viver. Muitos podem dizer assim, mas só que tem gente que está pobre, que não vai ter uma família muito boa, que não vai ter oportunidade. Será que vale a pena? Eu falo para você, converse com alguém que é pobre, com alguém que não teve pai, com alguém que não teve a mãe, com alguém que passou fome. Pergunta para essa pessoa assim, você preferia ter morrido? Ou preferia ter passado por todas essas situações e ter tido a oportunidade de fazer alguma coisa, de mudar a sua vida, de mudar a história da sua família? Todos vão dizer que preferem a oportunidade. A vida é sempre melhor. Não tem nada, sofrimento algum que compense a morte. Não tem. Entenda isso. Você conversar com qualquer pessoa. Quantas pessoas a gente conhece que passaram por uma infância sofrida, difícil. E até hoje, depois de adulto, tem uma vida difícil. Mas estão ali, estão vivos. Têm oportunidade de mudar, de fazer diferente, de conquistar alguma coisa. E nesta busca, nessas conquistas, eles podem, quem sabe, mudar o rumo da história, não só deles, como da história da família deles. Nós não podemos prever o futuro ao ponto de dizer que a morte é melhor. Nunca, nunca isso. Nós somos Deus, só Deus sabe. Quando Deus permite a morte, quando Deus intervém na nossa história ao ponto de não nos dar mais a oportunidade de continuarmos, permite que morramos, Ele sabe o que é melhor. O ser humano não. Nossa visão é limitada. Quantas das vezes a gente faz um plano, quantas das vezes a gente cria um conceito, quantas das vezes a gente prevê algo que dá tudo diferente. Quantas vezes na sua vida você preveu coisas que iriam acontecer e que deu tudo errado? Portanto, que possamos entender que a vida vale a pena acima de tudo. Mesmo com violência, mesmo com pobreza, mesmo com dificuldade. Uma pessoa que nasce é uma esperança de alguém que pode mudar a violência. Às vezes é uma família que está no meio de uma violência. Alguém que nasce pode ser alguém que pode mudar aquela realidade. Pode ser alguém que pode mudar a realidade da pobreza. Pode ser. Ah, mas se não mudar? Não podemos dizer que não tentamos. E olha, por mais que uma pessoa tenha uma vida sofrida, difícil, ela sempre prefere viver. Isso é fato. Quando alguém está pensando em morrer, pensando no suicídio, nós já olhamos para aquela pessoa e entendamos que ali tem alguém que está doente, que precisa de socorro, de ajuda, por pior que seja a situação que ela esteja passando. É ou não é? Então, a resposta está aí. Uma criança no ventre da mãe precisa ser protegida, cuidada, defendida por aqueles que estão vivos. Pois os que querem matá-la sempre são os que estão vivos. Os que tiveram a oportunidade de nascer é que não querem dar a oportunidade para o outro de nascer. Pensemos nisso. Um sim à vida. Somos pró-vida, pró-família. Pró aquilo que Cristo deixou para nós. Nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta. E aí vamos partilhar do Evangelho de hoje. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.
Estamos de volta com Palavra Viva neste domingo, 3 de outubro, mês da vida, mês de defendermos a vida desde a concepção até a morte natural. Mês de gritarmos para o mundo que somos a favor da vida, a favor da família, mesmo de dizer para o mundo não a toda cultura de morte. E, providencialmente, o evangelho de hoje ele é do livro de São Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. E ele cita duas coisas que são os dois assuntos. O primeiro que eu já falei no primeiro bloco, porque o finalzinho do evangelho vai falar disso. E um outro que nós vamos ler aqui que você vai entender um pouquinho o que Jesus quer dizer para nós. Marcos 10, de 2 a 16. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe, para pôr-o à prova, se era permitido o homem repudiar sua mulher. Jesus respondeu-lhes, que vos ordenou Moisés? Eles responderam, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus, foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto. E ele disse-lhes, quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam os que se apresentavam. Vendo-os, Jesus indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhe assemelham. Em verdade vos digo, todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele abraçou e as abençoou, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como eu disse no primeiro bloco, nós falamos da defesa da vida, do não ao aborto, e agora, continuando aí, falando de uma cultura de vida e denunciando uma cultura de morte, a gente se depara com esse evangelho, onde no final Jesus fala das crianças, e aí eu faço um leque, uma ligação com o primeiro bloco, deixai vir a mim as crianças. Esse é o grito de Jesus para nós, para todos que defendem a vida. E um grito também para aqueles que querem o aborto, para aqueles que tentam contra a vida dentro do ventre materno. Deixai vir a mim as criancinhas. E cuidado, que podemos provocar a ira de Deus se cometemos o aborto. Mas aqui nesse evangelho tem uma outra situação que a cultura de morte semeou no nosso meio. Mas esse evangelho também traz para nós uma outra vertente da cultura da vida e uma outra vertente de denúncia à cultura de morte, que é o divórcio. E um assunto duro de falar. Eu vou dizer para você, a gente engole seco imaginando o que a gente precisa falar, mas o que as pessoas estão prontas para ouvir quando a gente vai falar de divórcio. Porque Jesus fala, não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Essa é a primeira frase que mexe conosco. Os fariseus queriam que Jesus autorizasse o divórcio, que Jesus validasse o divórcio. E Jesus dá uma resposta direta. Não separe o homem o que Deus uniu. Esta é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, porque o mundo também quer validar o divórcio. Hoje tratamos o matrimônio, o sacramento do matrimônio, como uma coisa que sim, uma tentativa para dar certo. Mas o sacramento do matrimônio é uma vocação, um chamado de Deus. Eu não me caso porque eu estou com vontade simplesmente. Eu me caso para formar uma família. E eu que tenho que ter responsabilidade, que eu tenho que formar uma família, deixar a minha vida de solteiro, deixar a minha vida e me doar e me entregar a uma outra pessoa para formar uma família. E não dá para a gente desmanchar uma família. Ah, mas eu separei da minha mulher, eu separei do meu marido, eu não desmanchei a família. Desmanchou, ué. Porque o alicerce, o suporte que sustenta, os dois pés que sustentam uma família é o marido e a mulher. E a gente às vezes, por coisa boba, porque eu quero ser feliz.
uma infantilidade. Hoje nós estamos num mundo de pessoas infantis, me desculpem. Mas as pessoas se casam imaginando que vão ter uma vida de novela, cheia de sonhos. Aí a gente encontra um homem de 40, 50 anos de idade querendo ter sonhos de encontrar prazer e coisas aí fora. E não estão nem aí, porque vão destruir a sua casa, o seu lar, os seus filhos, a vida das pessoas. Tem hora que não dá para imaginar. Tem hora que eu não vejo que as pessoas pensam com a cabeça, não. Elas pensam com os instintos, desejos, sentimentos. Não com a razão. Com a ideia da razão, de entender que o lugar mais seguro para mim ser feliz e para mim fazer com que as pessoas que eu mais amo, que são os meus filhos, serem felizes, é a minha família. Ah, mas está difícil? Claro, mas nada é fácil. Nada é fácil. Não separe o homem que Deus uniu. E é claro isso daqui, claro mesmo. Ah, mas eu vou entrar com processo disso, processo daquilo. Vamos parar de brincar com coisa séria. Casamento é coisa séria. Casamento não é brinquedo, não. E olha, não existe na palavra de Deus uma permissão para o divórcio. E o mais sério, aquele que se separa, né? E Jesus ainda chamou esses para os discípulos lá separados, né? Quem repudia sua mulher e se casa com outro, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Adultério é pecado grave. Pecado grave. Ah, mas nós temos que entender. E aí a gente vê um tanto de gente tentando relativizar uma coisa grave, uma coisa bíblica. Não dá para relativizar a verdade da palavra de Deus, me perdoem. Me perdoem, mas não dá para ler isso daqui e achar que tá tudo bem. Que os marmanjos, depois de velho, se encanta com um rabo de saia na rua e larga a esposa por causa de rabo de saia. E aí nós temos que depois validar esse rabo de saia. Me ajuda. Precisamos ter seriedade. As paixões do coração humano, os desejos desordenados, a imoralidade que está dentro de nós por causa do pecado, precisa ser controlada pela razão. Precisa ser disciplinada por uma razão. E nós precisamos, aqueles que se dizem cristãos, se dizem católicos, precisamos ensinar as nossas paixões a terem os lugares dela. Não seguir todas. Senão vira essa baderna que está o mundo. Essa promiscuidade geral. E que às vezes a gente quer validar a promiscuidade. A gente quer validar a ser vergonhice. Me perdoem. Me perdoem. Mas o cara vai lá, namora, tira a mulher da casa dos pais, do conforto da família, se casa, a mulher vai lá, luta junto com ele, os dois vão lá, constrói uma casa, constrói uma família, tem filhos. Aí passa um tempo, depois de um tempo vivendo juntos, ai, o amor acabou. Acabou foi a vergonha na cara. Me perdoem. Acabou foi a vergonha na cara. Amor, primeiro que amor não é sentimento. Amor é decisão, é entrega, é doação. E nós precisamos ter vergonha na cara, de olhar com responsabilidade para as escolhas que fizemos. Se eu fiz uma escolha, eu preciso assumir ela. Ah, mas eu era muito novo. Ah, mas eu não sabia. E aí? Agora eu preciso encarar com responsabilidade a minha vida e fazer com que aquilo que eu escolhi, mesmo sendo um pouco jovem, que aquilo que eu escolhi se torne o melhor. E a escolha é minha. Meus irmãos, a nossa vida é feita de escolhas. E eu preciso escolher. Se é a bebida que está acabando com o meu casamento, eu preciso deixá-la. Se é uma situação ou outra, um problema ou outro está acabando, eu preciso deixar. Se é influência de alguém de fora, eu preciso me afastar. Eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não posso simplesmente achar que a minha vontade, que o meu gosto, que minha busca de felicidade é que tem que estar acima de tudo, porque não é. O ser humano nasceu do amor para amar. Essa é a única finalidade. Para amar, não para ser amado. Não para se satisfazer, não para amar, para se doar, para se entregar. É para isso que a gente nasceu. E muitas das vezes no matrimônio a gente esquece disso. A gente imagina que a gente está ali porque o outro tem que satisfazer minhas vontades, porque a minha esposa já não é mais como ela era, porque a gente esfriou, porque a química não sei o quê, Cria vergonha na cara, meu irmão e minha irmã. E olha para o seu matrimônio e entenda que ali tem um
compromisso feito com Deus. Um compromisso feito com Deus. Eu quero terminar esse programa de hoje contando uma história, espero que dê tempo, de uma cidade da Bósnia onde não tem divórcio. Uma cidade na Bósnia onde não tem divórcio. Pensa se isso é possível no mundo de hoje. É. Só você jogar na internet e pôr assim, cidade na Bósnia onde não tem divórcio. Sim. Uma cidade que sofreu com guerras, uma cidade onde o povo sofreu demais e por causa do sofrimento se voltaram para Cristo. Buscaram a Cristo de verdade. E lá, na preparação para o matrimônio, nessa busca de um Cristo verdadeiro, porque lá eles se preparam como quem crê, como gente de fé, se casam como pessoa de fé e não perdem a fé, esse é um dos pontos. Mas na preparação do matrimônio eles entendem que o compromisso que eles fazem no altar, eles não fazem um com o outro só, eles fazem com Cristo. Quando eles dizem para a esposa no altar, eu te recebo por minha esposa, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe, eles entendem que não estão dizendo só para a esposa ou para o esposo, estão dizendo para Cristo. E lá eles criaram um costume muito bonito. Por entender isso na preparação do matrimônio, quando eles vão se casar, eles levam um crucifixo. Eles levam uma cruz, né? Com Jesus crucificado. E na hora de fazerem esses compromissos, os votos matrimoniais, eles colocam a cruz entre as mãos do noivo e da noiva. Eles colocam, seguram junto a cruz e dizem um para o outro, eu te recebo por minha esposa, segurando a cruz. E entendem que estão dizendo para a esposa, para o esposo e para Cristo. Não estão dizendo só um para o outro. E vão embora. E aquele crucifixo, aquela cruz, aquele crucificado da celebração é colocado num lugar de destaque em casa. E coloca aquela cruz num lugar de destaque para que eles se lembrem do compromisso que fizeram com Cristo. Nós tivemos que entender isso. Mas não terminou ainda. Eles fazem também um compromisso de todas as vezes que tiverem um problema um com o outro, todas as vezes que tiverem diferenças, desavenças, antes de jogar a panela na cabeça, antes de gritar, antes de falar besteira, eles precisam ir lá naquela cruz e dizer para Jesus assim, Jesus, eu não estou dando conta. Jesus, eu não estou conseguindo. Eles precisam ir primeiro lá no crucificado e dizer, Senhor, olha o que eu estou passando. E aí, depois, ir falar com o esposo, com a esposa. Isso que eles fazem, acabou com os divórcios na cidade. Acabou. Você pode ir no Google aí pesquisar. Por quê? Porque eles entenderam que muitos de nós não entendemos. Que quando a gente se casa, quando a gente vai na igreja, a gente não está indo lá para tirar foto, a gente não está indo lá para ficar bonito, para fazer book, fazer festa. Nós estamos indo ali para responder uma vocação de formar uma família. E estamos fazendo um compromisso com Jesus Cristo, de dizer para Ele, nós vamos fazer a Tua vontade formando a nossa família. E esse compromisso que fazemos com Ele é um compromisso imutável. Precisamos entender isso. O sacramento do matrimônio é algo sério, que precisa ser levado a sério por aqueles que o fazem. Que Deus possa te dar força, te abençoar e te ajudar. Todas as lutas que você tem para manter o seu matrimônio. Você tem que suportar do cruz, fica firme, porque Deus vai te recompensar na sua decisão. Que Deus possa te ajudar a mudar o que você precisa mudar, a largar o que você precisa largar, para verdadeiramente responder esse chamado de Deus na vocação ao matrimônio. Deus abençoe você e a gente volta no domingo que vem, se Deus quiser. Mas tem programa segunda, quarta, sexta e sábado com Mateus e a Sabrina. Um grande abraço. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe.
é fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.